O Inconfidências de hoje recebe o professor Fernando Filgueiras, diretor do Departamento de Ciência Política da UFMG. Mineiro de São João Nepomuceno, na Zona da Mata, Fernando Filgueiras é mestre em Ciência Política pela UFMG e doutor na mesma área pela UPERJ. O professor coordena o Centro de Referência do Interesse Público e pesquisa temas como direito e democracia e corrupção e bom governo. Professor Fernando Filgueiras, muito obrigado por ter aceito o convite do Inconfidências e por nos receber aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, a sua casa. Seja bem-vindo. Obrigado, meu caro. Professor, eu quero começar por um assunto que o senhor conhece bem. O senhor tem dedicado boa parte das suas pesquisas no tema corrupção. E o senso comum diz que a corrupção é um traço identitário da nossa cultura. A corrupção está enraizada na cultura do brasileiro? Acho que primeiro, para falar um pouco dessa questão, acho que a gente tem que tocar um ponto. Eu pessoalmente penso que não dá para dizer que a corrupção é algo enraizado na cultura brasileira, apesar de uma série de questões da nossa própria história em que a corrupção, de alguma maneira, sempre esteve presente. Então, por exemplo, muito se atribui a tese do patrimonialismo. Então, o traço, quase que um traço de caráter do brasileiro e, portanto, isso implicaria esse traço cultural que explica a corrupção no Brasil, a dificuldade para a distinção entre o público e o privado. Então, tradicionalmente se explica essa questão desse jeito. Eu pessoalmente acho que, na verdade, nós não podemos compreender a corrupção só como um problema cultural, pela seguinte questão: o que faz implicar, portanto, que sociedades que já foram extremamente corrompidas no passado, hoje têm situações melhores com relação à corrupção? Não é necessariamente a mudança cultural que promove isso. Se nós formos esperar uma mudança cultural da sociedade brasileira, ela não vai ocorrer por si mesma. Nós precisamos ter algo que catalise essa mudança. E eu acho que a principal questão que catalisa essa mudança cultural, que muito se espera, porque, por exemplo, se a gente atribui, então, a corrupção como problema cultural, o que a gente faz, afinal de contas, para mudar essa cultura? Esperar que as pessoas vão adotar outro tipo de regra, ou esperar que as pessoas vão simplesmente mudar o seu traço de caráter por conta dessa questão, isso não vai ocorrer. Não é assim que culturas políticas se modificam, não é assim que culturas políticas se transformam. Elas se modificam a partir de mudanças em instituições. Bom, a partir disso que o senhor disse, é possível pensar, então, que a maneira como nós abordamos a corrupção às vezes é inadequada? Eu creio que sim, mas não é inadequada simplesmente porque está errado. De fato existe, na verdade. E na verdade existe esse traço cultural, sem a menor sombra de dúvida, entendeu? Então, você tem questões como o jeitinho, você tem questões do famoso jeitinho brasileiro, você tem questões, essa dificuldade das pessoas em diferenciar o público do privado. Então, isso implica em uma pequena corrupção que se faz muito difusa na sociedade como um todo. Entendeu? Então, daí essa visão, muitas vezes, de que a corrupção pertence a esse traço de caráter cultural do brasileiro. O problema que eu tenho com essa abordagem é que a gente não pensa como mudar isso. Entendeu? Como que a gente muda esse tipo de situação? Como é que a sociedade consegue promover certo grau de transformação em que essa questão passa a ser um problema público fundamental. Então, eu creio que sem a adoção da democracia, não seria possível pensarmos hoje, tal como fazemos, a questão da corrupção e como que isso tem suscitado um debate público tão importante no caso brasileiro. Mas vamos a questões mais subjetivas agora. Como é que você caminhou para a ciência política? Rapaz, aí tem uma longa trajetória, digamos assim, até um pouco confusa, certo? Eu sempre, quando, enfim, me formei, fiz escola técnica e tal, então a perspectiva era
trabalhar, enfim, exercer trabalho. Já trabalhei em indústria e tal, e comecei a fazer um curso de graduação que, na verdade, eu descobri muito ao acaso e que me deu um extremo gosto, que eu fiz a graduação no curso de Ciências Sociais. Já aqui em Belo Horizonte? Não, em Juiz de Fora, certo? Na Universidade Federal de Juiz de Fora, isso entre os anos de 97 e 2000, entendeu? Então, eu fiz a minha graduação em Juiz de Fora e, de alguma forma, me apaixonei, especialmente pela ciência política, mas na verdade é uma coisa meio confusa, porque eu queria ser antropólogo, mas acabei virando cientista político. Me formei em Ciências Sociais, depois logo ingressei no mestrado aqui na UFMG, no Departamento de Ciência Política, e logo depois fiz o meu doutorado também em Ciência Política no Rio de Janeiro, no IUPERJ, no antigo IUPERJ. Então, a trajetória foi um pouco essa. Eu meio que, digamos assim, fui muito afortunado de ter, de alguma maneira, descoberto um pouco a minha vocação ao longo da minha graduação e tomei um extremo gosto pela questão. Minas Gerais é um celeiro de cientista político no Brasil hoje? Sim, eu diria que sim, sem a menor sombra de dúvida. Aqui, a trajetória da ciência política brasileira, nós temos aqui, se a gente for pensar assim, na história da ciência política brasileira, ela começa um pouco na UFMG junto com o Rio de Janeiro e o IUPERJ, onde eu fiz o meu doutorado. Isso ainda por volta ali de meados dos anos 60, em que a gente praticamente não tinha a disciplina de ciência política, mesmo em cursos como, por exemplo, curso de Ciências Sociais. Entendeu? A ciência política, ela era, no Brasil, nesse período ali, por volta dos anos 50, 60, ela era ainda um pouco subsidiária ao direito, um pouco subsidiária à economia. E a gente tem o Departamento de Ciência Política mais antigo do Brasil, que foi fundado em 1966. Que aqui é o Departamento de Ciência Política da UFMG. Só que a trajetória nossa é uma trajetória um pouco, digamos assim, diferente de outros departamentos, um pouco diferente de outras histórias, digamos, disciplinares. A ciência política no Brasil, ela não começa na graduação, tanto é que até hoje ainda há, se eu não me engano, só há 2 ou 3 cursos de graduação em ciência política no Brasil como um todo. A história da ciência política brasileira ela começa na pós-graduação. Então, nós temos o nosso programa de pós-graduação, é o mais antigo do Brasil, foi fundado em 66, em 67 vem o do IUPERJ no Rio de Janeiro, e, enfim, dali se formou aqui, dentro do Departamento de Ciência Política, toda uma tradição de pensamento, de formação nessa área de ciência política, que agora, dos anos 80 para cá, com o processo de democratização, sobretudo, se expandiu fortemente no Brasil, certo? Então, eu diria que sim, nós somos um celeiro de formação de cientistas políticos no Brasil. Muitas pessoas que estão em outros departamentos passaram, de alguma forma, por aqui, em vários momentos diferentes, e arraigamos, digamos assim, essa história via, sobretudo, o sistema de pós-graduação brasileira. Pois bem, em quase todas as pesquisas que avaliam as instituições, Congresso e partidos políticos estão lá embaixo. Isso. Como as menos credíveis. Isso. Talvez porque personifiquem essa questão da corrupção. Uhum. Esse dado transparece uma preocupação maior com a que seria a corrupção política em detrimento das corrupções cotidianas? Sem a menor sombra de dúvida, sem a menor sombra de dúvida. Então, a gente tem uma grande corrupção que é praticada hoje no sistema político e no sistema burocrático brasileiro, ou seja, na estrutura de governo do Brasil. Isso por um lado. Por outro lado, você tem uma pequena corrupção. Essa é mais difusa na sociedade como um todo. Então, por exemplo, o indivíduo que só nega imposto de renda, o indivíduo que para o carro em fila dupla. Ou seja, essa distinção entre o público e o privado no Brasil ainda, na verdade, ainda é um processo em construção dentro do nosso regime democrático, né? E eu penso que a gente deve enfrentar a corrupção nas duas dimensões. Essa grande corrupção que envolve, evidentemente, todo um sistema institucional que precisa ser aprimorado,
mas que reflete gradativamente na sociedade, entendeu? Então, e veja bem, tudo isso acaba sendo o efeito de uma forte desigualdade, fortes problemas de inclusão política da cidadania, que de alguma forma perpassa tanto a grande corrupção quanto a pequena corrupção. Bom, quase sempre depois de protestos por corrupção ou de escândalos de corrupção, a resposta, a reação que se dá é a proposição de uma reforma política. Nós estamos vendo exatamente esse momento de uma reforma política como resposta às insatisfações populares. Mas essa reforma política é efetivamente a reforma que vai mudar o nosso sistema ou é só um retalho, uma colcha de retalhos para dar uma resposta assim, olha, fizemos alguma coisa? Boa questão essa. Eu acho que, em primeiro lugar, a reforma política ela não pode representar uma espécie de panaceia para enfrentar a corrupção. Eu acho que o objetivo de uma reforma política não deve ser esse, entendeu? Assim, o que deve motivar uma reforma política não é o tema da corrupção por si mesmo. O que deve motivar uma reforma política é a sociedade ser capaz de pensar como aprimorar o seu sistema democrático de maneira a torná-lo mais inclusivo da cidadania. Eu acho que esse é o aspecto fundamental. Entendeu? Então, assim, sem pensar isso, o tema da reforma política, de alguma forma, se torna inócuo. Então, perceba bem, vem as manifestações de 2013, a presidência da República solta a ideia de constituir um plebiscito constituinte que discutisse a reforma política. Evidentemente, isso daria errado. Por quê? Porque as pessoas... fazer esse tipo de discussão envolve um tipo de conhecimento muito específico. E as pessoas têm informação limitada. Então, por exemplo, achar que adotar um sistema majoritário no Brasil vai promover maior inclusão democrática, isso não ocorre naturalmente, entendeu? Tanto é que hoje a maior parte dos regimes democráticos são regimes proporcionais, o que nós já somos, entendeu? E sociedades que adotaram sistemas majoritários no passado estão reformando seus sistemas políticos para adotar sistemas proporcionais, entendeu? Acho que esse é um primeiro aspecto. Depois o Congresso assume a agenda da reforma política, porque de alguma forma a presidência desiste dessa questão a partir dos desdobramentos fortemente negativos com relação a isso. E desengaveta um projeto de reforma política que estava parado no Congresso já há muitos anos, mas pessoalmente acho que de uma forma extremamente desastrada. E desastrada por quê? Primeiro, porque não chama a sociedade para discutir. Segundo, porque coloca na agenda esse tema de uma maneira, como é que eu vou dizer, no mínimo atrapalhada, entendeu? Assim, sem constituir um consenso a respeito dessas mudanças. Fazer uma reforma política, evidentemente, não é algo fácil. Isso envolve constituir consensos da sociedade. São processos longos, que não podem ser tratados assim, da forma como o Congresso está fazendo, muito mais para tentar responder a uma espécie de insatisfação e que, pessoalmente, eu penso que vai piorar a qualidade da representação democrática. Entendeu? Curiosamente, de repente nós estamos voltando para o século XIX. Hoje, professor, ao contrário do que sempre se viu, sobretudo do ponto de vista da nossa democracia, a esquerda se esconde enquanto a direita das cartas? Não, eu creio que não. Eu acho que assim, o projeto de esquerda, agora, no atual momento, está tendo muita dificuldade conjuntural. A conjuntura não é favorável. Acho que tem havido um enorme desgaste. Acho que tanto por escândalos de corrupção, quanto pela própria atuação do governo, como também uma certa incapacidade do governo de gerenciar a sua coalizão. Então isso tem trazido muitas dificuldades para o campo da esquerda, entendeu? E de alguma forma tem colocado em jogo. Evidentemente que a oposição agora, ela se torna, digamos assim, mais forte, mais presente, e isso tem, de alguma forma, modificado um pouco a questão política. Mas mesmo, se a gente for pensar assim, mesmo a direita, no caso, ela se faz muito ausente do debate público. A gente não tem
uma direita propriamente dita, organizada. A gente tem uma direita ideológica, mas muito pouco organizada dentro do sistema partidário brasileiro. Bom, para a gente encerrar, professor, eu quero fazer uma pergunta bem subjetiva, bem pessoal agora. Como é que o senhor faz para dividir, para separar o seu pensamento pessoal da sua atividade acadêmica? Ou seja, o cientista político tem lado? Ah, rapaz, esse é um ponto interessante. Na verdade, tem toda uma discussão dentro da própria academia, uma discussão teórica a respeito disso, da neutralidade das ciências e, em particular, das ciências humanas, certo? Enfim, eu pessoalmente acho que a gente não tem nenhum tipo de ciência neutra. A ciência sempre quer falar alguma coisa para alguém, né? E isso que nos caracteriza. E, evidentemente, o que fortalece uma perspectiva científica é a capacidade dela de gerar debate a respeito de um tema, de um assunto, de um objeto de estudo, né? Então, acho que esse é o primeiro aspecto. Então, eu não vejo a ciência como necessariamente neutra. É evidente que, da posição de cientista, e em particular de cientista político, nós assumimos o compromisso, mediante todo um treinamento metodológico que faz parte de qualquer ciência, de tratarmos os objetos de estudo a partir dos fatos. Isso não significa que eu tenha que necessariamente abrir mão dos meus valores, sejam eles quais forem, mas o compromisso fundamental é exatamente você pensar que o conhecimento gerado a partir da ciência que se pratica, ele possa ser debatido publicamente, não pensando necessariamente na sua neutralidade, mas na sua contribuição para um determinado campo de conhecimento, para um determinado objeto, pensando exatamente a intervenção na sociedade. A ciência não é política partidária. Tá certo, professor Fernando, muito obrigado pelo bate-papo. Foi um prazer conversar com o senhor e sucesso no seu trabalho. Obrigado, meu cara. Para você que nos acompanhou em Confidências também, nosso muito obrigado. Nós voltamos na semana que vem com mais uma entrevista para você. Um abraço e até lá.